Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que Jesus, ele falou sobre circuncisão do coração. Nós sabemos que circuncidar o coração fisicamente é impossível, né? Mas circuncidar o coração significa, primeiro, obedecer a Deus e retirar o pecado do nosso coração. Nós sabemos que o coração é tido como a fonte dos desejos, é de lá que procede o nosso tesouro. Então, se o nosso coração está focado em Deus, se o nosso coração está buscando a Deus, o nosso tesouro é o nosso Deus. Mas se o nosso coração está focado nas coisas do mundo, como nas riquezas do mundo, nos prazeres do mundo e nas vaidades do mundo, o nosso tesouro vai ser as riquezas, os prazeres e as vaidades do mundo. Então, irmãos, quando Jesus falou em circuncidar o coração, é dessa forma que ele estava falando. Então, nós vemos a primeira passagem que fala sobre circuncidar o coração está em Deuteronômio, meus irmãos. Deuteronômio é um dos 5 livros antigos da época de Moisés. Inclusive foi Moisés que falou sobre circuncidar o coração. Por quê? Porque Moisés já estava advertindo o povo de Israel a respeito da obediência à palavra de Deus, da obediência aos mandamentos, os preceitos e as leis de Deus. E Jesus, quando fala em circuncidar o coração, Jesus fala por causa da hipocrisia dos homens, que os homens faziam tudo o que a lei mandava, mas em compensação não amavam a Deus. Eles fechavam o coração e endureciam o punho para fazer o que não era agradável a Deus. Ou seja, o coração estava circuncidado, não estava circuncidado, e o punho estava fechado para desobedecer e agredir o irmão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, dessa forma, Jesus advertia os saduceus e os fariseus da época. Mas Moisés também advertiu o povo de Israel lá antes de entrar na terra prometida, antes de atravessar o rio Jordão, antes de ele passar o cajado dele para Josué, que foi o grande líder do povo de Israel na conquista da terra prometida, além do Jordão. Então, irmãos, quando Jesus fala em circuncidar o coração, é dessa forma. É amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Quando Moisés fala em circuncidar o coração, irmãos, é a mesma coisa. Moisés, vocês podem procurar no capítulo 30 de Deuteronômio, que vai estar escrito lá. Por mais de uma vez Moisés fala amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Aí Jesus fala, e com todas as suas forças. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a palavra de Deus que veio e se encarnou e habitou entre nós. E a palavra que nos santifica, se seguirmos, se andarmos segundo a palavra. Então, Jesus, que não aboliu a lei, nem os profetas, como todos vocês sabem, que está escrito no capítulo 5 de Mateus, Jesus não abolindo, Jesus retifica as palavras de Moisés e ainda agrega uma palavra a mais. Moisés fala amar a Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma. Jesus fala, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por que força, irmão? Porque é necessário força para fugir do mal. Às vezes o coração quer fazer a vontade de Deus, às vezes a alma quer fazer a vontade de Deus, mas a carne é fraca. E Jesus sabia que a carne é fraca. O que Jesus falou para Pedro? Ore, Pedro, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, Jesus, irmão, Jesus é a parte principal do ensinamento de Deus. Todos os profetas, os grandes profetas, os maiores profetas, como Elias, Moisés, e Ezequiel, Daniel, todos eles eram grandes profetas. Mas aquele que ouvia as palavras de Deus e falava segundo ouvia de Deus, de forma genuína, aquele que viu a Deus, viu as obras de Deus e fazia exatamente como Deus fazia, era somente Jesus. Jesus não cedia a homens. Infelizmente, Moisés cedeu. Os profetas, teve profeta que pediu a morte. Teve profeta que fugiu, irmãos. Mas fugiu da vontade de Deus. Mas Deus sempre voltava e questionava o profeta. E o profeta verdadeiro, ele não deixava o coração dele fugir da presença de Deus. O verdadeiro profeta, ele tem o temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E se você tem o temor de Deus, você já tem o princípio da sabedoria, que vai crescer paulatinamente, que vai crescer continuamente até chegar no paraíso de Deus. Então, irmãos, os profetas eram questionados por Deus, e aquele que tinha o temor obedecia a Deus. Aquele que não tinha o temor, aquele que não acreditava na profundidade em Deus, ele se desviava e fazia errado, como um profeta no tempo de Jeroboão fez, como Balaão fez, porque Balaão também era um profeta de Deus, que errou porque amou mais o dinheiro, amou mais a riqueza do que a obediência, ensinando os filhos de Israel artimanhas para que os filhos de Israel errassem e pecassem contra o Deus Altíssimo. Então, irmãos, vamos analisar. Moisés pediu para nós e falou sobre a circuncisão do coração. E aí, irmãos, o Senhor Jesus fala também sobre circuncisão do coração. É maravilhoso como Jesus não veio abolir os profetas, não veio abolir a lei, mas veio dar pleno sentido. Ele veio dar pleno sentido para Moisés, para Elias, para Ezequiel, para Daniel, para Baruque, para Rabacuque, para Miqueias, para todos, para Zacarias e para todos os outros profetas. Então, irmãos, vamos analisar: obedecer a Jesus ou obedecer aos homens? Olha o que Moisés falou nesse capítulo 30. Nós teremos bênção e maldição. Ninguém quer ter maldição sobre a tua vida, mas preferem obedecer aos homens do que obedecer a Deus. Como não terá maldição? Como não será reprovado no dia do julgamento? Somente pela infinita misericórdia de Deus, somente pela infinita bondade e misericórdia de Deus é que nós não seremos consumidos, que nós não seremos reprovados no dia do julgamento. Porque muitos de nós estão seguindo a homens, deixando de seguir o verdadeiro, o Filho de Deus, aquele que foi enviado e ungido por Deus e enviado por Deus para salvar as nossas almas, para salvar o nosso coração, para salvar
e nos resgatar dos laços do pecado e da morte. Então, irmãos, vou clamar aos irmãos, vou exortar os irmãos para que leiam Deuteronômio. O capítulo 30 é um bom exemplo disso, mas tem muito conteúdo maravilhoso nos livros de Deus, nos livros inspirados por Deus. Então, irmãos, leiam um capítulo com muita calma. Está no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 6, sobre a circuncisão do coração. É maravilhoso, irmãos, aprender com Deus, aprender com o Filho de Deus e com seus santos profetas. Amém, irmãos? Irmãos, estou muito feliz. Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a família de todos, nos dê a paz e nos dê sempre o seu discernimento. Vamos obedecer a Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.